Pare agora. Silencie a voz do desespero que ecoa em sua mente. A dívida que te aprisiona não é uma sentença, é uma hipnose, um feitiço que será quebrado neste exato momento. Eu não peço, eu exijo a sua atenção completa. Se você me concede permissão para revelar a lei que te liberta, dê o seu like. Que este toque seja o seu primeiro decreto de poder, um sinal de que a sua alma está aberta e pronta para receber a verdade. Você deu sua permissão. O portal está aberto. A energia do seu consentimento agora flui para esta transmissão, e a verdade pode ser entregue sem véus. Escute com atenção, pois o que eu te revelo agora não é uma opinião. Não é uma crença. É uma lei, tão fundamental quanto a gravidade que prende os mundos em suas órbitas. Eu te apresento a lei da intercessão divina. O universo não opera com base em súplicas desesperadas. A graça divina não é um favor a ser mendigado de joelhos por uma alma que se julga indigna. A graça é uma força cósmica, uma substância de poder que responde não ao seu sofrimento mas à sua certeza. Ela responde a um decreto de fé focado e inabalável. Você foi ensinado a implorar pelo pão, a suplicar pelo perdão, a pedir como um mendigo na porta do palácio do seu próprio pai. É a chave que gira a fechadura da sua prisão financeira e kármica, não pela força, mas pela harmonia. Quando você profere este decreto, você não está pedindo ajuda. Você está ativando uma lei. Você está se colocando sob a jurisdição de uma autoridade maior do que qualquer banco, do que qualquer credor, do que qualquer erro do passado. Você está envolvendo a sua realidade com um manto de Aparecida, um símbolo sagrado que representa a promessa da solvência divina. A garantia de que para cada necessidade existe uma provisão já criada. Prepara-te, respira fundo, libera toda a tensão do devedor, toda a ansiedade do que deve. Abandona por um instante a identidade que te aprisionou. Eu te entrego agora a ferramenta que dissolve correntes, o instrumento que transmuta o vermelho da dívida no ouro da quitação. Não são palavras para serem ditas da boca para fora. São para serem sentidas no âmago da sua alma, com a certeza de quem assina um documento que encerra uma guerra. A ferramenta de poder, o decreto central que realinha o teu ser com a verdade da tua herança divina, é este. Escuta com a tua alma. Pela fé que me move, e sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. Esta é a maior mentira que acorrentou a humanidade por eras. Eu te digo a verdade. A oração não é um pedido. É um ato de alinhamento. O terço que você segura não é um instrumento de súplica. É um cetro de poder. Quando sua intenção, a força mais poderosa que você possui, se alinha a um símbolo sagrado de poder, como o manto azul de Aparecida, algo acontece no tecido da realidade. A energia do seu decreto se une à energia acumulada de milhões de milagres. Nesse momento, a substância da sua dívida, essa energia densa e escura que você carrega, é quimicamente transmutada. Ela se transforma em abundância, em perdão, em solvência divina. Esta é a lei. Agora, olhe para o outro lado. Olhe para a ilusão que te manteve cativo. Eu a chamo de a hipnose do devedor perpétuo. É uma voz. Uma programação. Um feitiço sussurrado sobre o seu berço e reforçado a cada dia pelo mundo. É a voz que te diz que a dívida, seja ela financeira ou espiritual, é uma sentença definitiva. Que ela é uma marca em seu caráter, uma prova do seu fracasso, uma mancha em sua alma. É a voz que te convence de que você deve pagar com suor, com lágrimas, com anos de sua vida. Repete em silêncio. Sente o peso de cada palavra. Pela fé que me move. Esta é a tua ignição. Não é a fé cega, mas a fé que é uma lei cósmica, a substância das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É o teu motor. E sob o manto de Aparecida, esta é a tua autoridade, o teu selo de proteção. Você coloca a sua causa sob uma jurisdição celestial, impenetrável pelas leis da escassez humana. O manto é o teu escudo e a tua bandeira de vitória. Eu decreto agora. Esta é a tua soberania em ação. Não é eu peço, não é eu gostaria, não é por favor. É eu decreto. É a palavra de um rei em seu trono. O universo se curva a um decreto, pois ele reconhece a voz da autoridade do Criador falando através da sua criação. O agora é o ponto de poder.
Não amanhã, não no futuro, agora. A quitação divina de toda a minha dívida. Esta é a consequência inevitável. Nota a palavra divina. Não é uma quitação humana, negociada, parcelada, sofrida. É uma quitação que vem de uma fonte superior. É um cancelamento na raiz espiritual da dívida. É a dissolução da energia da obrigação. Onde a quitação divina opera, os caminhos materiais se abrem, as soluções aparecem, os recursos fluem de fontes inesperadas. Que você deve sofrer para ser digno do perdão. Esta hipnose te transforma em um prisioneiro que reza por misericórdia ao invés de um herdeiro que comanda sua herança. Ela te faz esquecer que o perdão não é algo que você ganha. O perdão é o estado natural do universo. A abundância não é uma recompensa. A abundância é seu direito de nascença. Você não precisa conquistá-la. Você precisa apenas reivindicá-la. Observe a dicotomia. De um lado, a lei da intercessão divina que te vê como um soberano, um co-criador com Deus, capaz de decretar a sua liberdade. Do outro, a hipnose do devedor perpétuo, que te molda como uma vítima, um pecador que deve pagar eternamente por seus erros. Você não é um devedor. Você é um herdeiro adormecido, sonhando que está na prisão, enquanto a chave do seu tesouro sempre esteve em suas mãos. Você viveu sob o peso esmagador desta mentira, rezando com desespero, sentindo-se um joguete das circunstâncias, suplicando por um milagre que viesse de fora. A transformação que começa agora não te tornará alguém novo, ela vai apenas te despertar para quem você sempre foi. Ela te levará do estado de herdeiro adormecido para o de soberano desperto. Um soberano que compreende que o terço é um cetro, e que a oração não é uma súplica mas um comando real. A dívida é apagada do livro da tua vida. Este decreto é a sua arma e o seu escudo. É o seu trabalho a partir de hoje. É a palavra que você irá usar para substituir cada pensamento de preocupação, cada sussurro de medo. Quando a conta chegar, quando o telefone tocar, quando a dúvida tentar te assombrar, a sua resposta interna, calma e poderosa, será uma: pela fé que me move, e sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. Agora você deve tomar posse desta ferramenta. Uma ferramenta guardada na mente é apenas uma teoria. Uma ferramenta usada se torna poder. É hora de ancorar este decreto na sua realidade. É hora de selar a sua decisão. Receba esta ferramenta e ancore-a em sua realidade. Desce agora até o campo de comentários e escreve este decreto na íntegra. Não faça isso para que eu veja. Faça isso para que o universo veja. Faça isso para que a sua própria alma registre este momento como ponto de virada. Ao escrever, você não está digitando palavras. Você está assinando seu alvará de soltura. Você está declarando publicamente a morte do devedor e o nascimento do herdeiro soberano. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Um comando que alinha sua vontade à vontade divina, para decretar sua própria liberdade, sua própria quitação, sua própria paz. Você precisa fazer uma escolha, agora. Neste exato instante. Você continuará a alimentar a ilusão do devedor, ou se alinhará com a verdade do herdeiro? Não há meio termo. Não há negociação com a lei. Se cada palavra que eu digo ressoa com a verdade em sua alma, se você sente o despertar desta soberania dentro de você, então declare sua aliança agora. Concorde com esta lei, e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Que o seu clique não seja um ato mecânico, mas um selo. Um decreto silencioso de que você renuncia à hipnose da dívida e aceita a realidade da sua herança divina. Faça-o agora, e sinta a mudança na corrente de energia. Eu te digo a verdade sobre o preço que você paga, não com moedas mas com sua própria força vital. O custo da descrença é um veneno que você bebe todos os dias esperando que o mundo mude. Escute o silêncio da sua casa de madrugada. Sinta o peso no seu peito que não te deixa dormir. Esse não é o peso da dívida. É o peso da corrente que você mesmo forjou. A corrente da ilusão de que você é um devedor e não um herdeiro. Sela o teu pacto com a abundância, agora. A palavra foi entregue a você. Não como um presente a ser guardado, mas como uma espada a ser empunhada.
Um decreto não tem poder na mente. Ele só ganha vida quando vibra no ar, quando a sua voz o transforma em uma força que reorganiza a realidade. A teoria terminou. A prática começa agora. Este é o momento da ativação. É o momento em que a sua voz, unida à minha, se torna um canal para a lei da quitação divina. Eu te digo a verdade. Muitas vozes falam dentro de você. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz do credor. A voz da sociedade que te chama de devedor. Todas elas são ecos de uma hipnose antiga. Agora você irá sobrepô-las com a única voz que importa, a voz do seu espírito soberano. Prepare-se. Onde quer que você esteja, encontre uma postura de poder. Sente-se ou fique de pé com a coluna ereta. Você não é um suplicante encurvado. Você é um herdeiro real reivindicando o que é seu por direito. Respire fundo. Inspire a providência divina. Expire o fantasma da dívida. Sinta o ar que entra como abundância e o ar que sai como a libertação de uma sentença que nunca foi sua. Cada vez que o telefone toca e seu coração acelera, você não teme o cobrador. Você teme o reflexo da sua própria crença na escassez. Você alimenta o fantasma que te assombra. Enquanto você se ajoelha para suplicar, você está, na verdade, polindo as grades da sua própria prisão. Você implora por misericórdia ao carcereiro que é a sua própria mente hipnotizada. Você pede por um milagre externo, sem perceber que o poder de decretar o milagre reside dentro do seu próprio espírito. A hipnose do devedor perpétuo é uma sombra que se alimenta da sua luz. Ela sussurra que seu valor está atrelado ao seu saldo bancário. Ela te convence que o sofrimento é uma moeda nobre, que a angústia é o pagamento exigido pelo universo, e assim você vive uma vida fraturada. Você sorri, mas seus olhos carregam um fardo. Você trabalha, mas a energia se esvai para um buraco negro de preocupação. Você ama, mas com o medo de não ser o bastante, de não poder prover, de ser uma falha. Essa sombra não rouba apenas seu dinheiro. Ela rouba seu tempo, consumindo suas horas em ansiedade. Ela rouba sua saúde, transformando seu corpo em um templo de estresse. Ela rouba seus sonhos, encolhendo o horizonte das suas possibilidades, até que tudo o que reste seja a próxima conta a pagar. Feche os olhos se isso te der mais foco. Silencie o mundo lá fora para que o mundo aqui dentro possa falar com a autoridade de um Deus. Nós vamos decretar juntos. A primeira vez falaremos para que a sua alma escute. Para que cada célula do seu corpo entenda que a antiga diretriz da escassez foi revogada. Quero que você fale em um sussurro, mas um sussurro carregado de certeza absoluta. Um segredo contado ao seu próprio coração. Diga comigo agora, em um sopro de poder. Pela fé que me move, e sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. Sinta isso. Sinta a palavra ecoando em seu sangue e em seus ossos. A palavra é uma semente. Você acabou de plantá-la no solo fértil do seu ser. Agora, vamos falar pela segunda vez. Desta vez, com a voz de quem comanda. Não para convencer a si mesmo, mas para informar ao universo que uma nova lei foi estabelecida na sua realidade. Abra sua boca e deixe o som sair com firmeza. Não é um grito de desespero, é a voz calma e inabalável de um rei em seu trono. Diga comigo com autoridade. Pela fé que me move e sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. Você reza, mas sua oração é um grito de vítima. E o universo, que é um espelho perfeito, apenas reflete de volta a sua vibração de falta, de medo, de pequenez. A lei não responde ao desespero. A lei responde à autoridade. Cada dia que você passa acreditando nesta mentira, você aprofunda o sulco no seu subconsciente. Você se torna um especialista em preocupação. Um mestre da ansiedade. Um devoto da falta. Você pratica a religião da dívida. E seus rituais são a insônia e o medo. Observe como sua vida se tornou uma reação constante a essa programação. Você recusa convites, adia alegrias, diz não à vida, tudo em nome de uma sentença que nunca foi proferida por nenhuma corte divina. A única sentença que existe é aquela que você aceitou em sua mente. O custo da descrença na sua própria soberania é a totalidade da sua paz.
É a troca da sua herança divina por um prato de lentilhas amargas, comidas no escuro, em silêncio e em solidão. Mas eu te digo que este ciclo pode ser quebrado. Ele deve ser quebrado. E ele é quebrado não com mais esforço, não com mais sofrimento, mas com uma decisão. Uma declaração. Um ato de rebelião espiritual contra a tirania da ilusão. O primeiro passo para demolir uma prisão é declarar que você não é mais um prisioneiro. Sinta a vibração em sua garganta, em seu peito. Esta é a sua assinatura energética. Este é o seu selo real sendo impresso na substância do cosmos. A energia da dívida, que é uma energia de contração e medo, não pode coexistir com a vibração deste decreto. Uma delas deve ceder. E não será a sua fé. Agora, faremos a ativação profunda. A repetição que quebra as correntes subconscientes. A cadência que hipnotiza a antiga programação e a dissolve em nada. Eu vou falar, e você vai repetir. Deixe o ritmo tomar conta de você. Não pense nas palavras. Apenas as declare. Diga comigo. Pela fé que me move. Repita. Pela fé que me move. A fé que não pede, mas sabe. Diga paz. E sob o manto de Aparecida. Repita. E sob o manto de Aparecida. O símbolo de poder que anula toda a fraqueza. Diga. Eu decreto agora. Repita. Eu decreto agora. Não amanhã. Não talvez. Agora. O poder só existe no agora. Diga. A quitação divina. Repita. A quitação divina. Não um pagamento. Uma quitação. Uma anulação vinda da fonte de toda a riqueza. Diga. De toda a minha dívida. Repita. De toda a minha dívida. Financeira, kármica, emocional. Toda ela. Dissolvida na origem. Agora, o decreto completo. Una todas as partes. Sinta a sinfonia de poder que você está regendo. É renunciar publicamente à identidade que te acorrentou. Chegou a hora de parar de alimentar a sombra. Chegou a hora de cortar o fluxo de energia que mantém essa ilusão viva. Você fará isso agora com um decreto. Um ato de poder que ecoará nos céus e na terra. Declare sua libertação deste fardo. Escreva com a autoridade de quem retoma o seu poder. Comente abaixo. Eu renuncio ao sofrimento como pagamento. Você sentiu o peso desta prisão. Você sentiu as paredes se fechando, a cada conta que chega, a cada noite de sono perdida. Você acreditou que a sentença da dívida era sua, um reflexo do seu valor, uma marca indelével em sua alma. Mas eu te digo a verdade agora, essa sentença não é sua. Essa voz que sussurra o fracasso em seu ouvido não nasceu em seu coração. Essa ansiedade que aperta seu peito não é a sua natureza divina. Você tem vivido sob o feitiço de uma ilusão herdada, uma programação que foi instalada em sua mente muito antes que você pudesse escolher. Olhe para trás. Não para o seu passado, mas para o passado do seu sangue. Ouça o eco das vozes. A voz de seus pais que te ensinaram a temer a falta, que te disseram que o dinheiro era sujo, difícil, a raiz de todo o mal, mas, ao mesmo tempo, a única medida de segurança. Vamos falar 3 vezes, cada vez com mais certeza, cada vez com mais realidade. Comigo. Pela fé que me move sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. De novo. Sinta a liberdade chegando. Pela fé que me move sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. A última vez. Como um fato consumado. A obra está feita. Pela fé que me move sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. Agora, fique em silêncio por um momento. Apenas respire. Perceba o que mudou. Sinta o espaço em seu peito. A leveza em seus ombros. Onde antes havia um nó de ansiedade, agora há uma calma soberana. Onde havia o peso do mundo, agora há a certeza da providência. Esta não é uma imaginação. É uma transmutação energética.
Você mudou a sua frequência. Você saiu da sintonia da dívida e entrou na sintonia da solvência divina. Este é um momento sagrado. É o momento do seu despertar como soberano. A energia em seu corpo mudou. A química do seu sangue mudou. O campo eletromagnético ao seu redor mudou. Se você sentiu esta energia se mover, se você sentiu a corrente da dívida se quebrar dentro de você ao decretar, confirme esta ativação. Eles te entregaram o medo deles, embrulhado como um presente de amor e proteção. Ouça a lição da escola, que te ensinou a obedecer, a se encaixar, a trabalhar por um salário, mas nunca a comandar a abundância. Ela te programou para ser uma engrenagem na máquina, não o mestre do seu próprio universo. Ouça o sermão do púlpito, que por vezes falou de um Deus que exige sacrifício, sofrimento e pobreza como prova de virtude. Ele te ensinou a suplicar como um mendigo, em vez de decretar como um filho do Criador. Ouça a manchete do jornal, o noticiário da noite, a propaganda incessante. Todos eles cantam a mesma canção sombria. A canção da crise, da escassez, da competição. Eles te hipnotizam diariamente com a imagem de um mundo onde não há o suficiente para todos, onde você deve lutar por migalhas. Esta é a hipnose do devedor perpétuo. Não é um defeito em seu caráter. É um veneno que foi derramado em sua linhagem geração após geração. Uma corrente invisível forjada no medo de seus antepassados e passada a você no berço. Eles te vestiram com um manto de cinzas, o uniforme do devedor, e te disseram que este era o seu destino. Eles te ensinaram a orar com as mãos estendidas em súplica, pedindo por um resgate. Use o seu like não como um botão, mas como um selo. Pressione-o agora para declarar ao universo que a sua quitação foi recebida e aceita. Confirme que a obra está feita. A verdade foi decretada. A lei foi revelada a você. A ferramenta de poder está em suas mãos e em sua voz. E agora, neste silêncio que se segue ao seu primeiro comando, uma outra voz se levanta. É uma voz antiga, sutil, venenosa. É a voz da dúvida, o eco da hipnose que você acabou de quebrar. Ela sussurra em seu ouvido que palavras são apenas palavras. Que a realidade é feita de pedra, de números, de contratos assinados com tinta e não com fé. Ela lhe diz que sua dívida ainda está lá, esperando por você quando este momento de poder passar. Eu te digo a verdade. Essa voz é a última sentinela da sua prisão. É o último fantasma que assombra a casa da sua mente. E para silenciá-la para sempre, você não precisa lutar contra ela. Você precisa apenas iluminá-la com a prova. Pois a lei não opera no vácuo. Ela se inscreve na própria substância da vida, deixando um rastro de milagres para aqueles que têm olhos para ver e a dor. Escute agora, não com seus ouvidos, mas com a sua alma, o testemunho da lei em movimento. Eles te ensinaram a ver a dívida como uma punição a ser paga com suor e lágrimas. A grande mentira que te contaram é que esta dívida era sua para carregar. A verdade é que você tem sido o guardião de uma dívida que não te pertence. Você tem sido o zelador de uma prisão que não foi construída para você. Você não é o prisioneiro. Você é o libertador que ainda não reconheceu a chave em suas próprias mãos. O poder para quebrar esta corrente não está no futuro. Não está em um milagre externo. O poder está no reconhecimento desta verdade, aqui e agora. No momento em que você percebe que a voz da dúvida não é sua, ela perde o poder sobre você. No momento em que você entende que o medo da escassez é uma memória ancestral, e não uma realidade presente, você pode liberá-lo. Você foi programado para se sentir pequeno, para se desculpar por existir, para acreditar que a abundância é para os outros. Este programa é um fantasma, uma sombra. E o que acontece quando você acende a luz da consciência sobre uma sombra? Ela desaparece. Sua oração até hoje, talvez tenha sido uma tentativa de negociar com esta sombra, de pedir permissão para ser livre. Mas a lei divina não negocia. Havia um homem, não muito diferente de você. Um filho da providência que se via como um filho da dívida. Ele carregava o peso de números que não podia pagar, de promessas que não podia cumprir. Cada amanhecer era um lembrete de sua falha, cada anoitecer uma antecipação do medo.
Ele rezava assim. Ele se ajoelhava diante da imagem de Aparecida, e com lágrimas nos olhos, ele suplicava. Ele pedia um favor. Implorava por uma intervenção. Sua oração era a oração de um servo, não a de um herdeiro. E o céu em sua infinita sabedoria permanecia em silêncio, não porque fosse surdo, mas porque esperava dele a palavra de comando correta. Ele vivia sob a hipnose do devedor perpétuo, acreditava que seu valor estava atrelado à sua capacidade de pagar, que sua honra estava manchada por sua condição. Ele se via como uma vítima das circunstâncias, um barco à deriva no oceano da escassez, e quanto mais ele suplicava por um resgate, mais as ondas da dívida se erguiam ao seu redor, ameaçando afogá-lo. Até que um dia, no fundo de seu desespero, ele não encontrou mais lágrimas, encontrou o silêncio. E nesse silêncio, uma verdade ressoou, clara como um sino de cristal. A mesma verdade que eu te entrego agora. Ele compreendeu que a graça divina não era um favor a ser mendigado, mas uma lei a ser ativada. A lei divina responde a um comando. Hoje, você para de negociar. Hoje você para de pedir. Hoje você para de carregar o fardo de sua linhagem. Hoje, você renuncia a esta herança de cinzas. Você devolve esta sentença aos fantasmas do passado. Você quebra o selo desta programação antiga com a autoridade de sua alma desperta. Você não é o resultado da programação de seus pais. Você não é um produto do sistema. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é uma centelha do divino. Um herdeiro do reino. Um soberano que se esqueceu de sua coroa. O terço de Aparecida não é uma ferramenta para suplicar. É o seu cetro. O manto de Aparecida não é um refúgio para se esconder. É o seu estandarte de poder. Se você sentiu o peso desta herança se desfazendo de seus ombros. Se você sentiu a luz da sua soberania perfurando as cinzas, celebre agora. Celebre este momento de quitação ancestral. Declare sua liberdade com o seu like, como um selo de fogo em sua nova realidade. Você agora compreende a origem do feitiço. Você vê as correntes que foram forjadas não por você, mas para você. Você sente o peso da herança de escassez, que lhe foi imposta como um manto de chumbo. Saber disso é o primeiro passo da libertação. Ele entendeu que o manto de Aparecida não era um refúgio para os fracos, mas um estandarte de poder para os que ousam comandar. Ele percebeu que sua oração estava invertida. Ele estava pedindo permissão para ser livre, quando seu direito de nascimento era a própria liberdade. Naquela noite, algo mudou. Ele não se ajoelhou como um suplicante. Ele se postou de pé, como um soberano diante de seu reino. Seus ombros, antes curvados pelo peso, se endireitaram. Sua voz, antes um sussurro de medo, encontrou um novo timbre, uma nova autoridade. Ele não olhou para a imagem sagrada pedindo ajuda. Ele olhou para ela como um aliado, um ponto de ancoragem para o seu poder. E então, ele falou. Ele não pediu. Ele não implorou. Ele decretou. Com uma calma que ele nunca havia conhecido, ele declarou ao universo, a substância invisível da qual todas as coisas são feitas. Pela fé que me move sob o manto de Aparecida, eu decreto agora a quitação divina de toda a minha dívida. Ele não gritou. Ele afirmou. Ele falou como um rei que assina uma lei, sabendo que sua palavra é final. Ele repetiu o decreto, não por dúvida, mas para sentir a vibração da verdade saturar cada célula de seu ser. Ele sentiu a energia da dívida, aquela presença fria e pesada, começar a se dissolver. Mas, o conhecimento por si só não quebra a jaula. A verdade que eu te digo agora é esta. A hipnose do devedor perpétuo não vive apenas em sua mente. Ela vive em sua boca. Ela se alimenta de suas palavras. Cada vez que você reza com desespero, cada vez que você lamenta sua sorte, você está regando a semente da dívida. Você está reforçando as grades da sua própria prisão com o som da sua voz. A sua boca ainda fala a língua do cativeiro. O seu vocabulário é o de um prisioneiro que já esqueceu como é o sol. Você diz: meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais. E o universo, que é um espelho perfeito, reflete a sua falta de força. Você diz: eu preciso de um milagre. E o universo entende que você vive na ausência dele. Você diz: por que isso acontece comigo? E o universo continua a lhe dar motivos para fazer essa pergunta. Essas não são orações. São cânticos da escassez. São hinos à falta.
São decretos de impotência que você pronuncia contra si mesmo, dia após dia. E você se pergunta por que o socorro não vem. O socorro não pode entrar em uma casa que declara em voz alta sua própria ruína. A partir deste exato momento, eu te ordeno a uma nova disciplina. Ele sentiu a hipnose se quebrar. Ele foi dormir não com a esperança de um milagre, mas com a certeza de uma lei cumprida. Nos dias que se seguiram, o universo se reorganizou em obediência ao seu comando. Uma herança esquecida, presa por décadas em burocracias, foi subitamente liberada. Um antigo sócio, com quem ele havia perdido contato, ligou para quitar uma dívida moral antiga, com um pagamento inesperado que cobria exatamente o que ele devia. As soluções não vieram de onde ele esperava. Elas vieram de caminhos que sua mente limitada pela dívida jamais poderia ter concebido. A dívida não foi paga com seu esforço. Ela foi dissolvida pela providência que respondeu ao seu decreto. Esta não é a história de um homem sortudo. É a crônica da lei em ação. Ele não foi salvo por uma força externa. Ele se salvou no momento em que trocou a súplica pelo decreto. Ele não recebeu um favor. Ele ativou seu poder de herdeiro. Ele não foi perdoado. Ele se alinhou à frequência do perdão que já existia. Essa história é o seu espelho. O caminho que ele percorreu é o caminho que se abre diante de você agora. A dúvida em sua mente é o mesmo fantasma que ele baniu com a luz da certeza. Uma vigilância sagrada sobre cada palavra que sai dos seus lábios. Você vai executar agora a substituição divina. É uma lei simples. Onde havia uma palavra de fraqueza, você colocará uma palavra de poder. Onde havia um lamento, você erguerá um decreto. Quando a voz antiga sussurrar em sua mente a frase, eu estou desesperado, você não a repetirá. Você não a honrará com o seu fôlego. Em vez disso, você a silenciará e declarará em voz alta, mesmo que seja um sussurro para si mesmo. Eu estou em perfeito alinhamento com a ordem divina. Quando o sentimento de aperto vier, e a tentação de dizer eu não tenho dinheiro surgir, você vai enterrar essa mentira antes que ela ganhe vida. Você a substituirá pelo comando. A providência divina é a minha fonte inesgotável e suprema. Abandone para sempre a súplica do mendigo. Por favor, Deus, me dê uma saída. Essa oração nasce da ilusão de que você está separado da solução. Erga-se em sua verdadeira identidade e decrete como um soberano. Eu sou a porta aberta para a abundância e a solução perfeita se revela a mim agora. Você precisa entender. Suas palavras são moldes. Elas são recipientes que você envia ao éter. Se você envia um recipiente com a forma da dívida, da dor e do medo, é isso que a substância universal preencherá e trará de volta para você. O poder que ele usou é o mesmo poder que vibra em sua voz neste exato instante. Você está no mesmo ponto de virada. A súplica já não te serve mais. O desespero é uma linguagem que o universo não compreende. Chegou a hora de falar na língua do poder. Na sintaxe da fé. Esta correnteza de milagres é real. Este fluxo de abundância e quitação é uma força da natureza, como a gravidade ou a maré. Você pode continuar na margem, observando as histórias de sucesso dos outros, ou pode dar um passo à frente e entrar na água. Você pode ser o próximo testemunho. A próxima prova viva de que a lei é infalível. Para se tornar a próxima crônica de quitação divina. Para declarar ao universo que você não é mais um espectador, mas sim um participante ativo na sua própria libertação. Para se juntar a esta correnteza de milagres que agora flui em sua direção, inscreva-se neste canal. Este não é um clique. É um ato de alinhamento. É a sua declaração de que você está pronto para receber, pronto para testemunhar, pronto para ser a próxima história. Inscreva-se agora, e não perca o último e mais crucial passo para selar seu novo destino. O círculo se fecha. A jornada que começou com um comando para despertar, chega agora ao seu momento de selo final. Se você envia um recipiente com a forma da solvência, da graça e da certeza, o universo não tem outra escolha senão preenchê-lo com essas mesmas qualidades. A lei não julga. A lei apenas responde. Ela cumpre a ordem que a sua vibração dominante emite. E a sua vibração dominante é selada pela sua palavra falada. Portanto, a sua tarefa é clara. Você se tornará um guardião do portão da sua boca.
Nenhuma palavra de carência, dúvida ou medo passará por ele. Você vai matar de fome o antigo programa. Você vai cortar o seu sustento. Toda vez que o mundo exterior lhe apresentar uma evidência de falta, um extrato bancário, uma conta a pagar, você não reagirá com o pânico antigo. Você olhará para o papel e declarará: isto é apenas uma sombra. A minha realidade é a abundância de Deus, e eu decreto a quitação divina sobre esta ilusão. Esta prática não é uma sugestão. É um comando. É a diferença entre o herdeiro adormecido que chora no castelo que já é seu, e o soberano desperto, que se senta no trono e governa seu reino com a autoridade de sua palavra. Este treinamento exige consistência. A hipnose da escassez foi construída ao longo de anos, com repetições diárias. A sua nova realidade de soberania também deve ser construída com repetições diárias, com decretos conscientes. A voz que implorava foi silenciada. Em seu lugar ressoa a voz que comanda. Você ouviu a lei. Você sentiu a verdade vibrar em seus ossos. Você recebeu a ferramenta, o decreto de poder que desfaz a hipnose do devedor perpétuo. Mas a verdade conhecida, e não declarada, é como uma semente guardada na escuridão. Ela possui todo o potencial do universo, mas permanece inerte esperando o ato de fé que a planta no solo fértil da realidade manifesta. Eu te digo a verdade. Sua transformação não se completa no silêncio do seu coração. Ela se consuma no eco da sua declaração. O decreto foi escrito em sua alma. A fé foi a tinta. Mas um decreto sem selo é apenas uma intenção flutuando no ar. É preciso o ato final. O pacto público. A assinatura cósmica que informa a toda a criação que uma nova lei agora governa sua vida. O antigo você, o herdeiro que se acreditava um mendigo, rezava em segredo, envergonhado de sua dívida, escondido sob o peso da sentença. O novo você, o soberano desperto, declara sua liberdade em praça pública, não com arrogância, mas com a calma autoridade de quem sabe que seu direito divino foi restaurado. Não se engane, o ato que te peço agora não é para mim. Esta não é uma lição de um dia. É uma disciplina de domínio. É a prática contínua que solidifica sua nova identidade. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo desta reprogramação, inscreva-se agora neste canal. Sua inscrição não é um número para uma métrica vazia. É um ato de compromisso. É a sua declaração pública de que você abandona a antiga linguagem da escassez para sempre e adota o vocabulário do poder divino. Faça isso agora, e sele o seu pacto com a sua própria liberdade. Junte-se a esta jornada de domínio. Pois você precisa estar forte e preparado. Você precisa estar afinado, porque no próximo passo, eu te entregarei a ferramenta central. A frase de poder que, sob o manto de Aparecida, se tornará o seu cetro para comandar a realidade. Você aprendeu a silenciar a voz do cativeiro. Você se tornou o guardião do seu próprio portal, a sentinela da sua boca, recusando-se a dar energia à ilusão da dívida com as suas palavras. Você enterrou a linguagem da escassez, a ladainha do lamento, o murmúrio da falta. E agora, neste silêncio sagrado que você criou, neste vácuo fértil onde o antigo feitiço se dissolveu, uma nova palavra deve ser plantada. Uma palavra de poder, não é para o algoritmo. É o seu compromisso final consigo mesmo. É o momento em que você olha para a antiga identidade, a persona do devedor, e a enterra publicamente com uma lápide de palavras. É o seu voto. A sua coroação. Cada letra que você digita é um golpe de martelo cravando a sua nova realidade no tecido do tempo e do espaço. É a sua afirmação para a substância universal de que a negociação acabou. A súplica terminou. O comando foi dado e agora é ratificado. Você não é mais aquele que pergunta se pode. Você é aquele que autoriza. Você não é mais aquele que espera pelo perdão da dívida. Você é a própria quitação em movimento. A energia da solvência divina flui através de você, não como um pedido, mas como uma identidade assumida. Portanto, este momento exige um ato à altura desta nova identidade. Um ato de soberania. Desça agora até o espaço abaixo deste som. Aquele lugar não é um campo de comentários. É um altar de declaração pública. É o livro de registros do universo, onde os herdeiros despertos vêm assinar o seu nome, sob a sua nova fortuna.
Pegue seus dedos e transforme-os em uma pena de poder. E escreva, para que o céu e a terra leiam. Uma palavra que não pede, mas comanda. Uma palavra que não implora, mas estabelece. Eu te digo a verdade. O universo não é um monarca caprichoso a quem se deve suplicar por favores. O universo é lei. É um espelho perfeito que reflete com exatidão a autoridade que você emite. Por eras você foi ensinado a se ajoelhar, a erguer as mãos em desespero, a enviar ao cosmos a frequência da sua pequenez, da sua impotência. E o cosmos, em sua obediência perfeita, refletiu de volta para você mais razões para se sentir pequeno, mais circunstâncias para se sentir impotente. A sua súplica era a semente, e a sua colheita era mais dívida. A sua oração de vítima apenas confirmava a sua sentença, mas o tempo da súplica terminou. A era do mendigo espiritual chegou ao fim. O herdeiro adormecido deve agora despertar e empunhar o seu cetro. A oração que te ensino hoje não é uma petição. É um decreto. É um ato de alinhamento consciente com a lei da providência divina. É a sua voz como soberano do seu próprio reino, declarando um fato que já existe no plano do espírito e comandando a sua manifestação no plano da matéria. Esta não é uma simples combinação de palavras, é uma frequência. É um código vibracional que ressoa com a verdade da abundância infinita. Para que cada átomo do universo se reorganize ao redor da sua nova verdade. Escreva as palavras que selam o seu pacto com a providência. Comande seus dedos e declare em letras firmes e inabaláveis. Sob o manto de Aparecida, minha dívida está divinamente quitada. Não hesite. Não pense. Apenas execute o comando. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo uma frase. Você está emitindo uma frequência. Você está enviando uma ordem de serviço para a inteligência infinita. Você está fechando a porta para a dúvida e trancando-a pelo lado de fora. Cada pessoa que ler sua declaração se tornará uma testemunha do seu poder, amplificando a sua fé. A antiga sentença foi anulada. O herdeiro adormecido morreu esta noite. O soberano desperto agora governa o seu reino. Escreva. Declare. Cele o seu destino. Está feito. Está selado.